amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Aqui é de torcedor para torcedor. Antes de começarmos esse vídeo aqui da nossa manhã de quinta-feira, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada para que mais vascaínos conheçam o canal Resenha Vasco, para que essa resenha vascaína aqui no YouTube cresça ainda mais e nós torcedores podemos debater, trocar ideias e muitas informações sobre o Vasco da Gama. Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre aquela atitude do Lloyd. Será que o Vasco já contratou um psicólogo para ele? Será que Diniz vai ser o psicólogo direto de Lloyd? Porque pode ser um estudo de caso por Diniz, né? O caso Lloyd. Vamos falar um pouquinho também sobre nossa expectativa para o clássico de depois da manhã. Que será que Payet, quem a gente quer que jogue no lugar do Coutinho? Então vamos começar logo pelo Lloyd. Que atitude do Lloyd, a atitude do Lloyd no jogo de anteontem pela Copa do Brasil, botando o sinal para o torcedor escutar após um chute que ele deu, não indo receber as instruções do Diniz no campo. Isso tudo mostra que é um jogador que de repente precisa de uma ajuda psicológica. É um jogador que veio de um mercado um pouco secundário da Europa, veio de um time de não tanta grandeza igual o Vasco, não tinha nem 100 partidas como profissional. Chega ao Vasco, vê esse gigante, que é o Vasco do futebol brasileiro, com uma torcida gigantesca que cobra bastante, e de repente isso pode estar influenciando na parte psicológica dele. A gente vê que é um jogador que tem umas valências, que tem uma arrancada, tem um drible, mas que é um jogador que não tem muita responsabilidade com o jogo, é um jogador que não entende o que ele está disputando. A gente ressalva que o Souza, numa entrevista no Barba Podcast, falou sobre isso, que lá no time da Turquia que o Lloyd jogava, ele não tinha muitas responsabilidades táticas, porque era um time que jogava de transição rápida, meio que de chutões para frente no contra-ataque, e o Lloyd é aquele jogador que ficava livre para puxar esses contra-ataques, que é um jogador que tem arrancada, que tem força, que tem drible. E aqui no Vasco já é totalmente diferente. Ele tem que ser um jogador que entender que o Vasco às vezes vai propor jogo e que ele precisa também recompor na parte tática. E também o Rio de Janeiro, né? As tentações do Rio de Janeiro, o que o Rio de Janeiro pode trazer, essa grandeza do Vasco, isso tudo pode estar influenciando na parte psicológica do Lloyd, que assim, está vivendo essa fase na carreira dele que ele nunca viveu. Então eu acredito que o Vasco precisa sim acompanhar esse jogador. Eu acredito que nós torcedores temos que cobrar do jogador menos um pouco. Nós estamos pegando muito pesado em cima do Lloyd. Acho que nós precisamos entender que é um jogador que tem esses problemas, assim, está numa fase nova da carreira, ele precisa desse acompanhamento, até de repente o Diniz, que o Diniz é psicólogo, ele entender que o Diniz vai ajudar ele, que a cobrança do Diniz é para o bem dele, quando ele passar a entender isso e conseguir botar na cabeça dele onde ele está, como o futebol no Brasil eu acredito que ele vai poder ajudar um pouquinho o Vasco, né? Vai poder ajudar um pouquinho mais o Vasco. Ele é um jogador, no último jogo de anteontem, terça-feira, contra o Operário, ele não entrou ruim, não entrou mal, ele fez algumas jogadas, tudo bem que ele errou alguns passes, tentou dar uns dribles na hora que tinha que dar, não voltou para marcar, pé de ferro, vai com o pé muito mole, mas isso tudo depende do trabalho que ele demanda, né, desse trabalho psicológico. E eu acredito que o Diniz e sua comissão técnica, junto com o Vasco, talvez o Vasco contratando um psicólogo específico para o Lloyd, consiga resolver esse problema. Uma outra situação também que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo é sobre quem vai jogar no lugar do Coutinho no sábado. O jogo depois da manhã, o clássico do Maracanã, das 18h30, o Vasco não contará com o Coutinho. Aí a nossa dúvida é, será que o Payet joga? Parece que o Payet no treinamento da na segunda-feira, sentiu um pouquinho incômodo no joelho. Será que esse incômodo vai tirar ele de fora do clássico? A gente depende muito do treinamento de hoje. Nós estamos gravando esse vídeo aqui pela manhã, o treinamento vai ser agora pela manhã, só vamos ter informações à tarde. Caso tenhamos informações se o Payet vai ou não para o jogo, soltaremos um vídeo mais tarde. Mas até agora, no momento da gravação desse vídeo, na manhã da quinta-feira, o Payet sentiu essa dorzinha, sentiu esse incômodo e pode ser uma dúvida para o clássico contra o Fluminense. Lembrando que no jogo contra o Operário na terça-feira, o Diniz optou com a saída do Coutinho, voltando o Cocão, e ficou com o Cocão, Tietê e Hugo Moura. Ele adiantou um pouquinho o Tietê e o Vasco, só que também nessa ocasião desse jogo ele tirou no Moreira, que estava cansado, e botou o Lloyd. Na minha opinião, eu acho que seria bem provável, bem possível que ele entre com o Tietê, Hugo Moura e o Cocão, botando o Nuno um pouquinho mais ao lado do Verratti, deixando o Ryan na posição dele normal. Talvez ele possa entrar com essa formação, mas
a tendência, né, é que todos nós esperamos que saia o Coutinho, entra Payet, sai o Coutinho, entra Payet. Porém, a gente não sabe o Diniz é um treinador com ideias diferentes assim dos demais treinadores que têm ideias tradicionais. Vamos supor que o Diniz faça isso, venha com esses 3 volantes, bote o Nuno um pouco mais ao lado do Verratti para esse jogo contra o Fluminense. É bem possível, ele pode fazer isso. Mas é tudo isso hoje que o Vasco vai treinar, vai ser o primeiro treinamento. Lembrando que ontem, na quarta-feira, os jogadores que jogaram na terça fizeram só um regenerativo, foi a campo para treinar com bola os jogadores que não jogaram os 90 minutos, ou que jogaram menos de 60 minutos, no caso. E hoje hoje sim vai ter um treino agora pela manhã, de repente vai ser uma pronta, né? Já vai começar a parte dos jogadores, do Diniz, a pensar em como vai montar esse time para sábado sem o Coutinho. A nossa expectativa aqui, a nossa opinião, é que ele vá com 3 volantes, como ele acabou o jogo contra o Operário. Porém, o Payet, se estiver bem clinicamente, tem uma chance de jogar sim, já que o substituto natural do Coutinho é o Payet. Então, galera, eu vou pedindo a vocês para dar aquela curtida, para se inscrever no canal e vamos lá, vamos acompanhar aqui o Resenha Vasco. Aqui você tem informações todo dia do Vasco de uma forma diferente, é feito de um torcedor para torcedor, mas também com muita informação. Lembrando que aqui no nosso canal também já estamos começando as coberturas em loco. Eu peço a ajuda de vocês para crescer esse canal. E para vocês me ajudarem, Vascaíno ajudar Vascaíno, eu preciso da curtida e compartilhada aqui nesse vídeo. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco e acompanhe o Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Saudações vascaínas e uma boa quinta-feira para todos.